Às vezes, pode parecer que você já sabe todos os segredos do mundo moderno. Afinal, você pode e usa a internet. Mas aí você descobre por acaso que as primeiras fotos precisavam de 8 horas de exposição à luz, ou que o Monte Everest não é o ponto mais próximo do espaço. Pois é, meu camarada, o mundo pode não ser tão simples assim. Você já teve a impressão de que seu celular estava vibrando, quando na verdade ele não estava? Isso se chama Síndrome da Vibração Fantasma. Os cientistas acreditam que isso pode ser um sinal de que a pessoa está muito apegada ao seu aparelho. A internet da sua casa tem uma velocidade média de 25 megabytes por segundo. Isso é rápido o suficiente para assistir aos vídeos do YouTube e a Netflix sem travamentos. Isso é ótimo, mas fique sabendo que durante alguns testes, a velocidade da internet da NASA já alcançou impressionantes 91 gigabytes por segundo. Quando você está comendo pasta de amendoim e ela gruda no céu da boca, não há nada demais, mas tem gente que não pensa assim. A araquibutirofobia é um medo irracional de que alguma coisa pastosa grude na própria boca. O chocolate quente fica mais gostoso se você o tomar em uma caneca alaranjada. Os pesquisadores pediram a 57 voluntários para provarem o mesmo chocolate quente de canecas vermelhas, creme, brancas e alaranjadas. Quase todos os participantes foram unânimes em dizer que o chocolate das canecas alaranjadas era mais saboroso. Isso prova que a forma como você serve alguma coisa influencia na percepção do sabor. Por falar nisso, se você colocar um pouquinho de aromatizante de laranja no seu chocolate quente, ele ficará com um gostinho de bala de caramelo. É sério! Experimente e me diga se você gostou nos comentários. Você já deve conhecer os termos megabyte, gigabyte e terabyte. Mas e o petabyte? Assim como 1 gigabyte consiste de 1024 megabytes, um petabyte é feito de 1024 terabytes. E são muitos dados. Veja só, um disco rígido de 1 petabyte é capaz de armazenar mais de 13 anos de vídeos HDTV. E um disco rígido de 50 petabytes conseguiria armazenar todos os trabalhos escritos da humanidade em todos os idiomas desde os primeiros registros históricos. A propósito, no passado, quando ainda não havia terabytes nem gigabytes, os megabytes costumavam pesar demais. O primeiro computador, que foi construído em 1956, tinha um disco rígido ou algo parecido com isso. A capacidade dele era de 5 megabytes, mas o gabinete no qual ele ficava pesava cerca de 1 tonelada. Mais de 68% de toda a água doce da Terra está permanentemente congelada. Parte dela está presa em geleiras e o resto forma as calotas polares do planeta. Caso não tenha certeza se um oshikoco está maduro ou não, jogue ele no chão. Se ele estiver bom para comer, vai quicar no chão. Até os agricultores usam esse método para checar se seus produtos estão prontos para vender. Em 2006, a Telecom do Qatar fez um leilão beneficente no qual ofereceram um número telefônico especial, 666-6666. Um comprador anônimo o comprou por 2,7 milhões de dólares. O núcleo do nosso planeta é tão quente quanto a superfície do Sol. Grande parte dele é composta por ferro sólido e níquel, cobertos por um líquido super quente cuja temperatura pode chegar a 6.000 graus Celsius. Os únicos pássaros que conseguem voar para trás são os beija-flores. Eles fazem isso quando se afastam de uma flor. A água tônica brilha no escuro graças a um dos seus componentes. Mesmo em pequenas quantidades, uma substância química chamada quinina faz a água tônica ficar fluorescente e com um tom de azul. As papilas gustativas dos humanos têm um ciclo de vida bem curto, apenas de 10 a 14 dias. Você não consegue vê-las a olho nu, pois elas são muito pequenas. Aqueles pequenos relevos que muitas pessoas acham ser as papilas gustativas são, na verdade, chamadas de papilae. E as verdadeiras papilas gustativas ficam em cima dessas projeções que parecem pelos. Se um navegador popular se chama Firefox, o seu logotipo deveria ser uma raposa, não é? Só que não. É um pouco intrigante, mas aquele animalzinho peludo do logotipo é um panda vermelho. O Sol é uma estrela de tamanho médio, e mesmo assim, 1.300.000 terras cabem nele. Essa estrela também é 333 mil vezes mais pesada que o nosso planeta.
Por mais escaldante que o sol esteja lá fora, você não conseguiria cozinhar um ovo na calçada. A maior temperatura registrada de uma calçada foi de 55 graus Celsius. Para se cozinhar um ovo, você precisaria de pelo menos 70 graus Celsius. O concreto é um ótimo condutor de calor, mas não o suficiente para preparar um café da manhã. O rádio levou quase 38 anos para alcançar uma audiência de 50 milhões de pessoas. Só para comparar, o iPod alcançou a mesma proeza dentro de apenas 3 anos. As pessoas conseguem trocar endereços de e-mail por código Morse desde 2004. Foi nessa época que um símbolo novo, @ foi incluído no código pela primeira vez em muitas décadas. O símbolo é chamado de Comet e é feito com as letras A e C sem espaço entre elas. 97% das pessoas usam o Google como corretor ortográfico. Os usuários digitam palavras na barra de endereço para ver se estão escritas de forma correta. Bem, eu faço parte desses 97%, sem dúvida alguma. Os cientistas afirmam que o núcleo da Terra é composto por 1% de ouro. Embora não pareça muita coisa, se pudéssemos colocar todo esse ouro na superfície terrestre, ele cobriria todo o chão até o nível dos nossos joelhos. Mais de 6 mil novos vírus de computador surgem a cada mês. Esse número vem aumentando drasticamente desde os anos 90. Na época, havia apenas 50 vírus de computador conhecidos. Infelizmente, hoje em dia, cerca de 90% de todos os e-mails contêm algum tipo de malware. Os melhores programas antivírus detectam mais de 360 mil arquivos maliciosos por dia. O código de barras foi patenteado em outubro de 1952, mas ele começou a ser usado nas embalagens dos produtos só 22 anos depois. Hoje em dia, esse sistema também é conhecido como UPC, que traduzido significa Código Universal de Produtos. Se você acha que o teclado QWERTY não faz sentido, você tem razão. Ele foi inventado para desacelerar a digitação. Quando as máquinas de escrever foram inventadas, elas estavam longe de serem perfeitas. Então, as teclas travavam quando alguém digitava muito rápido. O teclado QWERTY distanciou os símbolos mais usados, o que desacelerou o ritmo dos datilógrafos e impediu que as teclas emperrassem. Por falar nisso, em um dia normal de trabalho, os dedos de um digitador profissional percorrem cerca de 19 quilômetros. Seu cérebro usa cerca de 20% da energia do seu corpo quando você está descansando. É quase a mesma quantidade que se usa quando se está acordado. Esse órgão genial também queima cerca de 330 calorias por dia. Existe um mar cujas bordas não são delimitadas por terra, mas sim por correntes oceânicas. É o Mar dos Sargassos, que fica no Oceano Atlântico, não muito distante das Ilhas Bermudas. Várias correntes criam uma área grande e inerte de água salgada cheia de algas flutuantes. Um dos animais mais barulhentos da Terra é... eu! Não, é o camarão-pistola, famoso por suas garras superpoderosas. Quando está caçando ou quando se sente ameaçada, essa criatura minúscula começa a fechar suas garras tão rápido que o processo todo cria uma bolha com uma pressão super baixa dentro de si. Quando essa bolha estoura, produz uma onda de choque ensurdecedora. Embora esse processo aconteça em menos de 1/1000 de segundo, é uma proeza impressionante para um animal tão pequeno. A grama não é podada na sede do Google em Mountain View, nos Estados Unidos. Em vez disso, eles contratam cabras. 200 cabras pastoreadas por uma cadela Border Collie são levadas para comer a grama e manter tudo em ordem. Os astronautas provaram a primeira comida cultivada e colhida no espaço sideral em 2015. Foi uma alface roxa que foi cultivada em uma câmara especial durante 15 meses. O fato de que, em um futuro próximo, as pessoas não precisarão levar quantidades enormes de comida para o espaço, significa que podemos explorar locais mais distantes e por mais tempo, sem correr o risco de ficar sem comida. Foi comprovado que quando se está usando o computador, você pisca menos. No dia a dia, você pisca cerca de 20 vezes por minuto. Mas quando se está usando um computador, são apenas 7 piscadas por minuto. O mais interessante é que você também lê 10% mais lentamente quando está olhando para uma tela de computador ou de qualquer outro aparelho eletrônico. Não pisque, senão você vai cochilar. Há mais de 120 milhões de pedaços de lixo orbitando a Terra. Infelizmente, todo esse lixo espacial foi deixado por nós, humanos. Os detritos espaciais se movem a uma velocidade incrível de 27 mil km por hora ao redor do nosso planeta. Melhor não ficar na frente deles.
A primeira fotografia foi tirada em 1826 e a imagem precisou ficar exposta à luz por quase 8 horas. Mas 13 anos depois, esse tempo diminuiu para meros 15 minutos. Os cirurgiões que jogam videogame por mais de 3 horas por semana cometem 37% menos erros durante o trabalho. Além do mais, eles são 27% mais rápidos na hora de completar tipos específicos de cirurgias. Pois é, você jamais gostaria de ouvir um cirurgião dizer: "Opa!" A superfície do Sol chega a arder de tão quente, mas um relâmpago é 5 vezes mais quente que isso. A Terra é atingida por 100 raios a cada segundo, ou seja, são 8 milhões de raios caindo por dia e cerca de 3 bilhões deles por ano. A Catarata de Salto Ángel é a maior cachoeira sem interrupção do nosso planeta e é tão alta quanto um prédio de 300 andares. Todos os dias, há mais de 3 bilhões e meio de pesquisas no Google. Em maio de 2019, as palavras mais pesquisadas foram Amazon, com mais de 103 milhões de buscas, YouTube, com 194 milhões de buscas, e Facebook, com 233 milhões de buscas. O primeiro VCR do mundo, que é a sigla inglesa para gravador de videocassete, surgiu em 1956. Ele era enorme, do tamanho de um piano. Seus dedos não têm músculos próprios. Surpresa! Todos os músculos que movimentam as articulações dos dedos ficam localizados nos antebraços e nas palmas das mãos. O primeiro mouse foi criado em 1964 e era feito de madeira. O objeto também era retangular e tinha um pequeno botão no canto superior direito. O inventor chamou esse mais novo complemento para computadores de mouse, porque o fio o fazia lembrar de um rato. Um estudo mostrou que os clientes de uma livraria tinham uma probabilidade 3,5 vezes maior de procurar livros de romance se a loja tivesse cheiro de chocolate, e 6 vezes mais chances de comprar tais livros. Interessante! Como você já sabe, o efeito estufa tem uma influência negativa nas pessoas. Mas, se o efeito estufa não existisse, a temperatura global da Terra não subiria para além de menos 18 graus Celsius. Só para se ter uma ideia, a temperatura média do planeta hoje é de 15 graus Celsius. O formato da batatinha Pringles é chamado geometricamente de paraboloide hiperbólico. Pois é, você precisava saber disso. Hoje em dia, aos 21 anos de idade, uma pessoa jovem já passou 10 mil horas em seu smartphone, 5 mil horas jogando videogame e já recebeu 250 mil e-mails e mensagens. Agora imagine o que mais você poderia ter feito com todo esse tempo. Os bichos preguiça vivem em locais muito úmidos e é por isso que musgo e outras plantas crescem em seus pelos. Além disso, esses animais enxergam muito mal, tanto que às vezes isso faz com que o bicho preguiça pegue o próprio braço achando que é o galho de uma árvore e acabe caindo no chão. Antes de desenvolver uma queimadura de frio, chamada lá fora de frostbite, uma pessoa passa por um estágio mais brando, chamado de frostnip. O polvo gigante do Pacífico tem 9 cérebros, 3 corações e sangue azul. Ele também consegue mudar sua textura e cor para se camuflar em questão de segundos. O refrigerante Mountain Dew tem gosto de limão ou lima, mas contém um pouco de suco de laranja. Esse é o terceiro item da lista de ingredientes, sendo precedido pela água gaseificada e pelo xarope de milho com alto teor de frutose. A Austrália tem mais de 10 mil praias. Se você resolver visitar uma praia nova por dia por lá, levará mais de 27 anos para conhecer todas elas. Quando você fica enrubescido, o revestimento do seu estômago fica vermelho também. Veja só! O diretor do filme Meu Malvado Favorito criou o minionês para que os Minions pudessem falar seu próprio idioma. A língua falada por eles pega palavras e regras gramaticais de outras línguas. Por exemplo, as palavras potato ou bapple, que é basicamente uma apple com um B, vem do inglês. Cada zebra tem uma estampa diferente, como se fosse uma digital. Durante as pesquisas para entender por que elas têm essas listras, os cientistas descobriram um fato interessante. Quando faz muito calor, as listras pretas das zebras ficam de 12 a 15 graus mais quentes que as brancas. A maior cordilheira do mundo está debaixo d'água. É a dorsal meso-oceânica. Esse é o nome dela. E tem 20 vezes o comprimento da Cordilheira dos Andes, que é a maior cordilheira da superfície terrestre. Essa cordilheira submarina possui origem vulcânica.
Mais de 40% de todos os alimentos colhidos pelos agricultores jamais são vendidos, por não estarem suficientemente bonitos. Os consumidores não querem comprar frutas e legumes imperfeitos, mesmo quando eles estão bons para consumo, e é por isso que os supermercados não os aceitam dos agricultores. No começo do século XIX, as pessoas acreditavam que os tomates tinham propriedades medicinais. Os médicos tinham certeza de que esse alimento podia tratar diferentes problemas digestivos. Foi assim que a receita de ketchup de tomate, que na época era um medicamento, foi inventada. Antes do fim do século XIX, as lagostas eram comida de pobre. Elas eram consumidas por presidiários e por mendigos. É por isso que o apelido das lagostas era barata do oceano. Apenas muitas décadas depois é que as lagostas se tornaram uma iguaria e começaram a ser associadas com a aristocracia. Mas foram comidas mesmo assim. As placas tectônicas da Terra estão sempre se movimentando, embora não mais que alguns centímetros por ano, na mesma proporção em que suas unhas crescem. Se esse padrão não mudar, daqui a 250 milhões de anos, as pessoas viverão em um novo supercontinente. Em uma ilha perto da costa oeste da Austrália, você pode encontrar um lago cor de chiclete. Claro, o Lago Hillier não é o único lago do mundo que tem cor diferente. O que torna esse reservatório de água especial é que os cientistas ainda não descobriram por que a água dele é cor-de-rosa. As comidas saudáveis são 3 vezes mais caras que os lanches. Então por que não comer porcarias e economizar uma grana? Bem, eu duvido que o seu corpo vá gostar desse experimento. Hoje em dia, a maioria das pessoas obtém antioxidantes do café. Essas substâncias ajudam a combater doenças cardíacas e o envelhecimento. E embora o café não contenha grandes quantidades delas, as pessoas tomam tanto essa bebida que em alguns países ela é a fonte número 1 de antioxidantes. A maioria dos wasabis que você compra no supermercado são, na verdade, raiz de rábano com corante e com sabores diferentes. O verdadeiro wasabi é muito caro e super difícil de cultivar e de preparar. Embora o Monte Everest seja o pico mais alto acima do nível do mar, ele não é o ponto mais próximo das estrelas. Com mais de 6.100 metros de altura, o Monte Chimborazo, nos Andes, é o ponto mais próximo do espaço, pois tem sua base em um local mais alto. Alguns queijos ralados contêm uma polpa de madeira comestível chamada celulose. Esse ingrediente não causa nenhum dano no organismo quando você o digere. Ele é acrescentado no queijo para impedir que os pedacinhos grudem uns nos outros. Quem diria? Uma das plantas mais tóxicas da Terra é o teixo. O interessante é que qualquer parte dessa planta é capaz de envenenar. A casca, as folhas, os brotos, mas as frutinhas são inofensivas, a menos que você coma a semente que tem dentro delas. Melhor não arriscar. O chocolate branco tem um nome totalmente enganoso. Tecnicamente, ele nem é chocolate, pois não tem cacau. O chocolate branco é, na verdade, uma mistura de manteiga de cacau, açúcar, leite, baunilha e lecitina. Atenção! O som influencia o gosto que você sente dos alimentos. Sons de baixa frequência intensificam o amargor da comida, enquanto os de alta frequência acentuam os sabores adocicados. Não existe terra firme debaixo do Polo Norte. Tudo que tem lá é mar congelado. Por falar nisso, a força gravitacional é muito forte nos polos. Então, se algum dia você viajar para lá, prepare-se para ter um aumento de peso. A Nutella é um produto tão popular que 25% de todas as avelãs do mundo vão parar nos potes dela. A quantidade de pasta doce produzida em apenas um ano seria suficiente para cobrir a Grande Muralha da China 8 vezes. E se a gente fizesse isso? Você já deve ter notado que não há ventos solares no nosso planeta. Agradeça ao núcleo de níquel e ferro da Terra e à alta velocidade de rotação dela. Juntos, esses dois fatores criam um forte campo magnético de proteção. Uma vez, um astronauta levou um sanduíche para o espaço. Mas quando a gravidade zerou, o sanduíche começou a se desintegrar. Aí, o astronauta foi forçado a esconder a iguaria o mais rápido possível, pois as migalhas poderiam danificar o equipamento da espaçonave. O salmão selvagem tem cor rosa porque ele se alimenta principalmente de camarões, mas o salmão criado em fazendas come alimentos totalmente diferentes. Se não fosse por causa do pigmento especial que eles comem, acabariam ficando brancos. Essa substância faz com que eles fiquem com a mesma cor dos peixes selvagens. Parece que a mãe natureza não gosta da cor preta, pois não existem flores pretas na Terra.
O que você acha que é preto, na verdade é um roxo ou vermelho bem escuro. Os biscoitos Cream Cracker não têm aqueles buraquinhos à toa. Eles estão lá para que o biscoito não estufe quando estiver assando e para que fique fininho e crocante. O pepino e o salsão são famosos por conterem muita água. Surpreendentemente, a batata está logo atrás deles, com 15% de água. Dá até para fazer suco de batata. Quando ela está fresca, contém 80% de líquido. O McDonald's vende quase 2,5 bilhões de hambúrgueres todos os anos, ou seja, são 75 hambúrgueres por segundo, ou 6,5 milhões de hambúrgueres diariamente. Os cientistas afirmam que o clima estável do nosso planeta é só uma anomalia que vai chegar ao fim dentro de 1 bilhão de anos ou mais. Ainda bem que eu já não estarei mais aqui. A Turquia é o país que mais bebe chá. O café turco é famoso no mundo todo, mas o chá é que é o queridinho dentro do país. Em média, um turco toma mais de 3 quilos de chá por ano. Isso é muito mais do que os ingleses tomam. As pimentas malaguetas contêm uma substância química chamada capsaicina. Ela o engana, fazendo você pensar que sua boca está queimando, mas toda essa dor é coisa da sua cabeça, que é onde sua boca está. A maior estrutura viva da Terra é a Grande Barreira de Corais, na Austrália. Essa construção enorme é composta por mais de 3.000 recifes. Você pode comprar o queijo mais caro do mundo na Sérvia. O puli, um queijo feito de leite de burra em uma região específica do país, custa $1.152 o quilo quando está em promoção. O preço normal dele é mais de $2.000 por quilo. Acho que o preço cai quando eles cortam o queijo. O Oceano Antártico é o mais salgado dos oceanos terrestres. O queijo é o alimento mais roubado do mundo. Cerca de 4% desse produto acaba sendo roubado. Existe até o mercado negro do queijo. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.